A minha arte é a dança. E eu comecei muito pequenininha, assim. Quando eu tinha uns 3 aninhos, o meu pai sempre foi artista, cantor, minha mãe também. E ele me deu uma caixinha de música. E eu ficava horas encantada com aquela bailarininha virando, virando. Aí o maestro do coral do meu pai falou: Braulio, ela precisa fazer balé. Aí eu comecei assim, numa escola que não existe mais em Araraquara, que era de uma bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. E chamava Vitória Régia a escola. E aí foi onde eu dei os meus primeiros passos. Aí me encantei, né? E nunca mais parei. Eu tinha 3 aninhos. Fiz tudo, sapateado, balé clássico, jazz, contemporâneo, dança flamenca, que eu acabei fazendo na Espanha, e fiz neoclássico. Mas a minha paixão é o balé clássico. Uma das pessoas que mais me inspirou foi o maestro, o seu Lisanias de Oliveira Campos, porque tanto para o piano quanto para a dança. E eu tinha uma pessoa que foi minha professora de história no IEBA. Era uma senhora, assim, todo mundo morria de medo de fazer aula com ela. O dia que eu fiquei sabendo que ela ia ser minha professora, eu quase tive um infarto infantil. E depois foi a pessoa que mais me incentivou na dança, inclusive para abrir o Balé Renata Crespi. A gente ficou tão amiga que às vezes eu penso, ela já é falecida, eu penso, nossa, como a dona Cidinha foi importante na minha vida. Porque se ela não me entusiasmasse, acho que poderia ter feito balé, mas não teria aberto tanto a minha cabeça para continuar, porque era muito difícil naquela época. A gente não tinha curso, não tinha professor no interior. Competições assim foram muitas, a gente tem várias premiações, principalmente na área de sapateado, que a gente tem um grupo muito forte. A gente fez uma apresentação por Araraquara e por toda a região, pelo PROAC, que foi Gentileza Gera Gentileza, foi um espetáculo muito premiado. Mas acho que a gente tem histórias assim divertidas e muito legais das viagens e das premiações, que são coisas que vão acompanhar a gente para o resto da vida. Qualquer intervalinho que a gente tem nos ensaios, a gente, lembra quando a gente foi dançar na Força Aérea, lembra quando a gente foi para Santos, lembra quando a gente foi para Argentina. Então é uma coisa muito prazerosa. A trajetória do Balé Renata Crespi foi uma coisa que é a razão da minha vida. Emocionante foi quando a gente dançou foi lá hoje está reformada, foi na Arena, a gente dançou em comemoração aos 25 anos do pessoal que faz a Paixão de Cristo. E foi uma sensação tão assim, que a gente sempre dança para um público, e aquele dia a gente dançou para Deus. E é uma coisa que eu fico emocionada, porque foi uma emoção tão grande que todas as minhas orações eu lembro desse dia. E a inauguração do Gigantão. Eu inaugurei o Gigantão. Eu e um amigo, o Paulo Campos, já é falecido. A gente nem sabia direito o que ia acontecer. Eu sei que a professora de educação física era a dona Neuza, a mãe dele. Ela falou, Renata, você faz balé. Poucas pessoas faziam balé naquela época. Falou, você não monta uma dança, você dança com meu filho? Ele dançava muito bem, o Paulinho. Mas eu não sabia que era a inauguração do Gigantão. Então foi uma noite assim, eu só lembro de alguém pegando na nossa mão e levando no escuro. Aí começaram a acender as luzes, que aí eu via aquela imensidão de gente, até então não sabia que era a inauguração do Gigantão. E o Paulinho do meu lado tocou o hino nacional e depois começou a dança, que a gente fez, que era 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Então, até hoje eu sonho com as luzes acendendo, aquele monte de gente olhando e eu sem saber o que era. Acho que foi uns 5, 6 anos depois que eu fui entender que a gente inaugurou o Gigantão. Então é uma emoção que não sai do meu coração. E divertido foi quando a gente foi participar de um concurso, a gente não sabia o que era, nós estávamos em férias e ligou um tenente, que é o tenente, eu falei, nossa, o que será que eu fiz no trânsito, né? Aí ele falou que era da Força Aérea e que ele estava precisando de um número, um espetáculo, alguma coisa para animar um pouco o pessoal da Força Aérea. Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? E nós fomos, né? 30 meninas e chegamos lá, falei, minha nossa, uns 10 mil homens. Aí eu falei, mas foi um dia muito especial. A gente foi tratada assim como rainha, era um campeonato entre a Força Aérea, a Marinha e o Exército.
e a gente improvisou na hora lá um grito de guerra para dar uma força para a Força Aérea que estava perdendo os jogos. E foi um dia inesquecível, divertido, a gente foi tratado com muito carinho, o pessoal muito educado, muito assim, amorosos com a gente. Então é um dia ímpar na nossa vida também, que a gente não esquece nunca. Gente, dançar é uma emoção que transcende a vida. E aí eu conto a história do gigantão. Eu sonho até hoje com esse dia. Então a dança, todo mundo devia fazer dança e fazer parte do currículo da vida de todo mundo. Aí depois a gente vai ser outra coisa. A dança é o seguinte, primeiro é a sociabilização que a dança dá. Por quê? Você não consegue fazer uma dança sozinha. Então você precisa das pessoas. E eu acho a convivência com as pessoas a coisa mais saudável que existe aqui na Terra. A dança é matemática pura. Se você não tiver noção dos 8 espaços de uma sala, você não dança. Depois é o ouvido. Você aprende a ouvir longe. Porque você tem que estar tão atenta à música que você consegue escutar o passarinho que está cantando lá no outro quarteirão, lá fora do espaço que você está dançando. Isso eu acho que é divino. E fora que a dança te faz uma comunhão, eu não falo de Deus, mas eu falo assim, com a energia maior do cosmos. Então você dançando, você não tem problemas. É transcender na vida. E a amizade fica tão grande, que me emociona, entre as pessoas que dançam. O corpo do outro é a continuação do seu corpo, porque você precisa de saber onde o outro está, qual é a extensão da mão que ele vai fazer para você, como ele vai te pegar e te levantar, como a outra bailarina vai se portar no espaço dela, que você tem o seu, e ela te dá uma coisa que a gente aprende no direito. Você aprende que o seu direito, o seu limite vai até onde começa o do outro. Então, a dança é tudo. Eu já fiz espetáculos que foram assim premiadíssimos entrando no cemitério. O cemitério tem 4 imagens que eu olhei aquilo e falei, que coisa linda, as 4 estações do ano. Aí eu saí dali, eu vi a mesma coisa na Câmara Municipal, quando tinha aquelas 4 estações do ano. Eu falei, gente, isso dá um espetáculo. Lógico, não falando da verão, primavera, mas trazendo isso para o dia a dia do ser humano. E então, a cabeça de artista é uma coisa maravilhosa. Muita coisa pode nos inspirar. Araraquara você sai, você vê alguns prédios que, por exemplo, o museu. Aquele prédio é maravilhoso para você criar um espetáculo. A Câmara Municipal, aquele prédio é uma coisa assim divina. O Hotel Municipal. Então, o artista está sempre inspirado. Mas Araraquara é uma cidade maravilhosa que eu amo de paixão e tem muita coisa aqui que me faz criar. Eu, dentro do meu trabalho, procuro não depender do poder público. Tá? Porque eu tenho uma visão assim, poder público, a cultura é muito importante, mas o país está numa situação tão complicada que a gente tem área de saúde, a gente tem área de educação, e eu tenho um conceito assim, que primeiro a gente educa, depois a gente ensina, depois a gente dá cultura, tá? Então, Araraquara é uma cidade abençoada com relação ao poder público, ele fomenta muito cultura, não só na área de dança, não, é teatro, é música. Então, eu em particular não reclamo não, eu acho que todas as vezes que eu precisei, eu procuro não precisar, mas todas as vezes que eu precisei do poder público eu fui muito bem atendida. Eu acho que podia ter mais público. Para o meu trabalho, por exemplo, eu acho que a gente é muito bem aceito, os nossos espetáculos estão sempre lotados, então acho legal, não sei se é o trabalho que a gente faz pedagógico na escola com relação a mãe e pai, a gente mostra a importância da dança, mostra a importância da cultura, a cultura tira de criança da rua. A cultura é imprescindível na vida do ser humano, entendeu? Eu acho que o mundo ideal seria lotado de cultura. Eu sou presidente da Radar. A Radar é a rede de escolas de dança de Araraquara e da região. Era uma ideia antiga das academias mais antigas, porque a minha escola é a escola mais antiga da cidade.
Nós estamos fazendo 46 anos de academia esse ano. E a gente sempre teve um sonho, eu e outras professoras das escolas mais antigas, da gente se unir em prol da dança e para que a gente diminuísse os nossos problemas para fazer o nosso trabalho. E aí a gente fundou a Radar, da qual eu sou presidente. E o grande sonho, é lógico que a minha escola continue crescendo cada vez mais, que a gente continue essa família linda, porque a gente é uma família, mas o grande sonho agora é construir um teatro da Radar. E eu não vou desistir disso enquanto eu não conseguir, nem que eu tenha lá meus 80 anos e estiver lá martelando. Então a gente está tentando fazer um projeto, a gente se reúne toda semana, a gente já tem aquisições de muitas coisas que as escolas usam junto, tipo linóleo, aparelho de som. A gente vai trabalhando, vai fazendo eventos e a gente produz workshops para as escolas conhecer uma outra área, um outro professor, tudo isso é Radar, né? E o nosso grande sonho, que é o que eu mais quero, é o nosso teatro. Tudo que a gente produz é um filho pra gente, mas pra mim, assim, que toca meu coração foi em 2003, um espetáculo chamado Presente Precioso. A minha mãe era artista também, minha família é cheia de artista plástico, piano. E a minha mãe sempre falava pra mim e pro meu irmão assim: filhos, a vida se resume nisso. Ontem, por mais lindo que tenha sido, não volta mais. O amanhã não nos pertence. Então o que você tem de concreto é o dia de hoje, é o presente. E aí saiu o Presente Precioso em torno disso. Foi uma história linda, super premiada, a gente viajou muito e é a paixão da minha vida. Eu danço quando eu tô triste, eu danço quando eu tô feliz, eu danço quando eu tô com fome, eu danço quando eu quero lazer. Então é a razão da minha vida. Se você me vê em algum espaço, numa fila de banco, você pode olhar no pezinho. Tá lá fazendo alguma coisa. Até as pessoas tiram sarro. Tá dançando até no banco. Mas quem parte para dança não consegue mais ficar sem. Pode até não ser mais artista, casa, vai ter sua família e tudo, mas está sempre dando uns passinhos, está sempre ouvindo uma música e pensando numa coreografia. A dança é vida.